pessoal, aqui é a Stephanie e hoje eu quero conversar com vocês sobre ler livros em inglês. Vocês me desculpem aí se tiver um barulho de fundo, tá? Uma música de fundo, porque são os vizinhos. E também tem o ventilador que tá ligado. Como vocês sabem, já faz um tempo já que eu leio livros em inglês. Eu não li muitos até hoje, mas desde aí de 2014, mais ou menos, acho que até antes, eu resolvi começar a ler alguns livros em inglês por diversos motivos, né, sendo o principal deles a falta de lançamentos aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tá um pouco melhor, né, nesse quesito assim, de lançar o livro rápido, então eu comecei a ler mais por esse motivo, mas também para poder aperfeiçoar o meu inglês, aumentar meu vocabulário e tudo mais. Então, como algumas pessoas já me perguntaram mais de uma vez como que eu faço para ler inglês, dicas de livros para ler inglês, né, o que eu recomendo, então decidi fazer esse vídeo aqui. Há alguns anos eu fiz um post lá no meu blog em que eu dei 3 dicas para quem quer começar a ler inglês. Então esse vídeo aqui é meio que um adendo a esse post que eu fiz. Eu vou falar as dicas que eu citei lá e também vou colocar algumas outras aqui que eu andei percebendo aí nos últimos tempos que funciona também, que ajuda bastante quem quer ler inglês. Vocês podem encontrar bastante desse tipo de vídeo aí na internet, não é muito difícil de encontrar, só que eu acho que tem muitos desses vídeos que são feitos por professores, por pessoas que querem mais dar dica de estudo mesmo. É legal então ter assim conteúdo que é voltado mesmo para o nosso público aí de leitor mesmo. Antes de mais nada, por mais que seja óbvio isso que eu vou falar aqui, é claro que para você poder começar a ler inglês, né, ler livros em inglês, você precisa ter um conhecimento prévio da língua. Você não precisa ser nenhum expert, nenhuma pessoa super fluente. Eu mesma não me considero uma pessoa fluente em inglês. E mesmo assim eu consigo ler numa boa. Então assim, você precisa ter um conhecimento razoável. Você precisa conseguir ler as frases, entender o que está sendo falado, para que você possa pegar um livro em inglês, por mais simples que ele seja. Então a primeira dica é uma dica mais geral, assim, para quem quer aperfeiçoar o inglês como um todo, que é você tornar o inglês parte da sua vida. Então você não pode ter medo de tudo que é em inglês, sabe? Tudo que é em inglês você achar que não vai ser tão legal, que você vai ter dificuldade. Você tem que tirar essa barreira e realmente abraçar aí o inglês como algo que faz parte da sua vida. Então, desde usar as redes sociais em inglês, né? Muita gente tem receio de usar o Goodreads porque é em inglês e ainda não tem tradução, né? Não tem site traduzido. Você não pode ter esse receio, você tem que realmente se desafiar e tentar fazer o inglês ficar mais fácil pra você. Programar o seu celular ou algum outro gadget pra estar com o menu em inglês. Enfim, coisinhas assim pequenas. Eu acho que o YouTube é uma ótima fonte aí pra quem quer consumir mais conteúdo em inglês. Então tem muitos vídeos, até mesmo, né, do BookTube. O BookTube lá fora é muito grande. Então tem muitos vídeos em inglês que você pode assistir sem legenda ou com legenda em inglês. Tem alguns que já tem legenda em português. Alguns usuários fazem então as legendas em português pra poder ajudar. E assistindo a esses vídeos você vai estar consumindo conteúdo sobre um assunto que você gosta e em inglês, que é algo que você, né, provavelmente aí tem interesse em aprender. Uma segunda dica que eu sei que funciona pra muita gente é a dica de reler livros em inglês. Então assim, você já leu lá um livro em português, você gosta muito desse livro, você já sabe a história, e aí você pega esse livro pra reler, só que dessa vez em inglês, né? Como você já conhece a história do livro, então fica muito mais fácil pra você entender tudo que tá sendo dito ali, porque você já sabe onde as coisas vão dar. Quando você gosta muito da escrita de um autor, que é coisa melhor do que você ver como que a escrita desse autor é na língua nativa, você vai conseguir ver exatamente como que o autor pensou naquela frase, como que ele colocou aquilo no papel. É muito interessante você ter essa experiência, então, de reler as histórias que você já conhece, vai ser bem mais fácil, bem mais tranquilo. Outra dica que também é mais em relação à língua inglesa e não só ler livros em inglês, mas principalmente focado aí nos livros, é você não tentar traduzir tudo que está escrito ali. Essa coisa de ficar parando a cada 5 segundos para procurar uma palavra no dicionário que você não conhece vai atrasar muito a sua leitura. É normal que a gente que não está acostumado, né, que não tem aí o inglês como primeira língua, é normal que a gente leve um pouco mais de tempo para ler um livro em inglês, isso é totalmente compreensível. Mas a gente não pode ficar parando toda hora para ler todas as palavras no dicionário. Então por isso que eu falei, você tem que ter um conhecimento prévio, você tem que entender a estrutura das frases, como que elas são feitas gramaticalmente. E aí quando você lê uma frase e você perceber que tem uma palavra específica que está te fazendo perder o entendimento da frase inteira, é aí que você tem que pesquisar no dicionário. E não quando é apenas um adjetivo a mais que o autor colocou, alguma coisa um advérbio que ele colocou, alguma coisa assim que está sobrando ali na frase, que não te faz perder o entendimento completo da frase, não precisa pesquisar. É óbvio que é legal a gente pesquisar para poder engrandecer o vocabulário, mas nem sempre é necessário. A gente tem que ter esse filtro aí de saber quando que vale a pena procurar e quando não faz diferença, entendeu? Você entender a mensagem que está sendo passada é o que realmente importa. Uma dica que eu comecei a usar faz pouco tempo e que tô achando super útil é ler com o auxílio do audiobook. Eu sei que aqui no Brasil é muito difícil ainda de encontrar audiobooks, principalmente audiobooks em inglês. Tem alguns serviços que a gente consegue, então, assinar, fazer assinatura de audiobooks e usar esses audiobooks como um auxílio mesmo durante a nossa leitura do livro físico ou do e-book.
Aprender uma língua, gente, não é só ler, não é só escutar, não é só falar, é tudo junto. Então, assim, quando a gente tá lendo e ouvindo ao mesmo tempo, a probabilidade de a gente conseguir absorver aquele conteúdo é maior, porque a gente tá tendo ali, recebendo informações de vários lados, a gente tá vendo como é que é a pronúncia, a gente tá conseguindo entender a pronúncia, a gente consegue perceber a entonação de cada frase, então o ritmo, né, da leitura, tudo isso ajuda até mesmo a desenvolver a nossa conversação, porque a gente começa a ver e tentar imitar aí como que as pessoas falam, né, em inglês. Muito obrigada aí pra vizinha, viu, que aumentou o som, obrigada mesmo. E a minha última dica, que eu acho que é uma dica que vai ajudar bastante as pessoas que me perguntam indicações de livros, né, quais livros eu devo começar a ler, quais livros você já leu, que foram mais fáceis e tudo mais. Então essa dica é em relação aos gêneros literários. Quais são os gêneros mais fáceis de ler e quais são os mais difíceis? Eu já li um pouquinho de cada coisa, então eu acho que eu tenho, né, um pouco aqui de conhecimento para poder passar pra vocês, mas eu não sou super expert, porque eu sempre acabo lendo os gêneros mais fáceis. Os 3 gêneros, então, que eu acho que são os mais fáceis para quem tá começando a ler são o YA contemporâneo, romance contemporâneo e thrillers. Então eu tenho aqui algumas indicações de livros dentro desses gêneros para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Então primeiro eu vou começar falando sobre um livro que é um dos meus favoritos da vida e que eu sempre indico pra todo mundo. É um thriller de YA, é um livro que eu li em 2 dias, foi super rápido e eu realmente amo essa leitura, não vejo a hora de fazer a releitura, inclusive, que é Dangerous Girls, da Abigail Haas. Então, como eu falei, esse livro é um thriller de YA, ele conta a história aí de um grupo de amigos que foi fazer uma viagem e aí uma das pessoas, né, uma das amigas aí desse grupinho, acaba sendo assassinada, então a gente vai acompanhar toda a investigação. É um livro, como eu falei, super rápido de ler, gente. Eu fiquei impressionada que na época que eu li, eu ainda não tinha tanto, assim, costume de ler em inglês e mesmo assim foi uma leitura super fluida pra mim, super rápida. Se eu tivesse tempo, eu teria lido ele em um dia, com certeza, porque foi realmente uma leitura que fluiu muito bem. Inclusive, eu já fiz resenha desse livro aqui, é um vídeo um pouco antigo, mas eu vou deixar aí pra vocês assistirem, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Agora, falando sobre romance, eu lembro que na época eu li alguns livros de New Adult, quando eu comecei a ler em inglês. Eu lembro um que foi bem fácil de ler, foi aquele livro Easy, da autora Tamara Weber. Esse livro já foi lançado aqui no Brasil em português, mas se vocês tiverem interesse, é um livro que também tem uma escrita super fluida, é muito tranquilo de ler. E ele fala sobre assuntos bem interessantes, bem relevantes, apesar de ser New Adult. Ele tem alguns dos clichês ali do New Adult, mas ele aborda assuntos bem interessantes. Então também recomendo bastante, é um romance, é levinho, tranquilo. Não acho que vai ser muito difícil pra quem tá começando. E agora falando sobre um thriller mesmo, mais adulto, eu li aquele livro, eu acho que no Brasil ele foi lançado como Todas as Garotas Desaparecidas, né? O nome dele em inglês é All the Missing Girls. E eu li, então, ele ainda não tinha sido lançado aqui no Brasil na época. E eu acho que também foi uma leitura boa, foi uma leitura nível, assim, intermediário, não foi super fácil, mas ele ajuda bastante no quesito de você entender quanto que as frases são usadas no passado e quando elas são usadas no presente. Porque esse livro tem muito flashback, então ele volta bastante. E é um livro bom também, então eu recomendo, sim, mesmo que já tenha lançado aqui no Brasil. Agora falando sobre gêneros mais difíceis. Eu acho que não vai ser novidade, né, se eu falar pra vocês que os clássicos são livros bem mais difíceis de ler em inglês. Eu até hoje não li nenhum livro inteiro, assim, clássico. Eu li um pouco de Edgar Allan Poe, né, que eu tenho um livro dele da Barnes Noble, acabei esquecendo de pegar, mas é um livro da Barnes Noble, e ele tem todos os trabalhos do Edgar Allan Poe, então eu cheguei a dar uma folheada, ler um pouco, e olha, gente, é realmente bem difícil. Quando você pega, assim, um autor mais antigo, né, do século XVIII, XIX, é bem mais difícil de ler, porque são realmente palavras muito diferentes, estrutura mesmo de frase muito diferente, é bem difícil, mas se você quiser se desafiar. Os livros de ficção científica também costumam ser um pouquinho mais difíceis, depende muito, na verdade. Eu acho que os livros de ficção científica que são mais antigos são mais difíceis. Os livros de ficção científica atuais, acho que tem uma linguagem mais tranquila, mas tem muitos termos, assim, né, diferentes e tal, termos científicos mesmo. A gente também tem que ter um pouquinho mais de cautela e talvez vá bater um pouco de cabeça pra ler. E eu acho que os livros de fantasia também, no geral, principalmente os livros de high fantasy, né, alta fantasia, são os livros que acabam dando um pouco mais de trabalho aí pra ler. Eu vou usar aqui como exemplo Strange the Dreamer, já cheguei a comentar desse livro aqui no meu último vídeo, e eu tô lendo esse livro aqui com o auxílio do audiobook, tô lendo bem devagar, bem tranquilo, tô procurando bastante coisa no dicionário, apesar de eu estar evitando, ainda assim, tem que procurar muitas coisas, porque a escrita da Laini Taylor é muito poética, então ela usa muitas palavras diferentes pra descrever coisas simples. É uma escrita muito poética, muito bonita, só que requer bastante tempo, tem uma característica mais lenta mesmo. Então livros desse tipo são um desafio, eu comprei esse livro ciente disso, que ia ser uma leitura mais difícil, e tá sendo bem desafiadora mesmo, mas eu tô gostando, eu acho que vai ser muito gratificante aí no final, quando eu conseguir falar que eu concluí. E eu tô conseguindo entender a história, então eu tô muito feliz com isso, mas saibam que livros de fantasia
são realmente mais difíceis de ler do que os outros, né, que eu falei aqui. Então, gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Esse, então, é o vídeo que encerra essa semana de vídeos que eu postei aqui no canal. Alguns vieram um pouquinho atrasados, mas eu acho que eu consegui cumprir aí os 7 vídeos que eu me comprometi a postar, então eu tô muito feliz com isso, de ter conseguido postar todos, mesmo que com atraso. Agora, né, o meu ritmo de postagem vai cair bastante, né, não vou postar mais todo dia, porque, gente do céu, é muito cansativo. Prejudicou aí minhas leituras, eu li muito pouco nesse tempo todo que eu tava aí postando, editando, correndo pra conseguir postar o vídeo rápido. Foi bem difícil, né, esse esquema todo de gravação, de edição. Eu admiro muito quem consegue fazer veda. Eu vou voltar aí a tentar postar um vídeo por semana. Não vou dizer pra vocês que eu vou postar num dia específico, eu tô aqui em mente de postar nas terças, às vezes nas sextas. Então, muito obrigada pra você que assistiu todos os vídeos, que me acompanhou até aqui. Espero realmente não ficar mais tanto tempo assim sem postar, não ficar meses abandonando aqui o canal, porque, né, já conversamos sobre isso, é uma coisa que ninguém gosta, não é bom pra ninguém. Quero voltar aí a ter uma frequência legal de postagens, de 1 a 2 vídeos por semana, acho que é bem legal. Então, eu espero que vocês continuem comigo durante esse ano de 2019. Vamos continuar, então, aí tendo essas discussões, esses bate-papos sobre livros. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, que vocês coloquem em prática. Deixem aí nos comentários pra mim se você já lê inglês, se você já utiliza alguma dessas dicas que eu dei aqui, se funcionam pra você ou não, se você tem algumas outras estratégias aí que você utiliza. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra poder me ajudar na divulgação, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e me siga nas redes sociais. Os links ficam todos aí no box de descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!